Queridos irmãos, o texto que nós lemos, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós lemos do verso 24 ao 28. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. Nós finalizamos a semana passada um propósito de 7 semanas com a temática "Por esta causa me ponho de joelhos", e Deus ministrou ao meu coração hoje para falarmos um pouco sobre gratidão, visto que eu creio que durante essas 7 semanas Deus fez muito. Alguns testemunhos chegaram até mim e em tempo hábil os irmãos estarão contando, outros eu creio que chegarão. O que eu sei é que nós precisamos ser gratos pelas respostas que Deus já tem liberado sobre nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 24 a 28. Como temos tempo, eu vou fazer a leitura para quem chegou depois. "E havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o levou até a casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, trouxeram o menino até a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido." E adorou ali ao Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos refletir um pouco. É sabido de todos que o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel traz uma abordagem muito clara, traz uma abordagem muito óbvia sobre a vida de uma família, em especial de uma mulher por nome de Ana. Eu sei que você já ouviu várias vezes, eu sei que você já cantou também sobre ela, mas eu quero apenas pincelar a história para chegar no propósito que é a gratidão. A história de Ana, ela é marcada por algumas características. A primeira é entender que o Senhor decidiu por fechar a madre dela. Precisamos entender isso na perspectiva de que se o Senhor fechou é porque a chave está em suas mãos. E fazendo uma análise mais profunda sobre essa questão de um Deus que tem chave, de um Deus que fecha, de um Deus que abre, eu preciso entender que às vezes a vontade de Deus não é abrir, às vezes a vontade de Deus é fechar. E quando eu entendo isso, eu também percebo que existem portas que Deus vai abrir temporariamente, pastor Muriel, e existem portas que Deus vai fechar temporariamente. O fato de você ter passado por uma porta que foi aberta por Deus ontem, não significa que você vai passar a vida inteira nesse lugar que Deus te fez acessar. Em algumas ocasiões, Deus vai te permitir desfrutar, Deus vai te permitir viver algo, mas depois Ele mesmo te tira, fecha aquela porta para que você não volte mais até ali. No caso de Ana, Deus fechou a sua madre temporariamente. Vale ressaltar que por mais que muitos irmãos, por mais que muitas irmãs insistam em falar que Ana ela era estéril por conta do cântico da própria Ana, quando ela faz uma declaração que o Senhor fez a estéril ser mãe de filhos, mas não há uma menção no capítulo 1, uma declaração de Deus através do Samuel que escreve, de que o problema de Ana era esterilidade. Você vai encontrar em mulheres como Sara, em mulheres como Rebeca, em mulheres como Raquel, textos atrás, ali no livro de Gênesis, expressões muito claras de que elas eram estéreis. Mas você não encontra uma afirmação textual de que Ana era estéril. O que nós encontramos é exatamente o que eu comecei a minha pregação essa noite. É de que o Senhor lhe cerrou a madre. O problema é que para Ana que vive, ela só conhece sobre esterilidade. Ana ainda não conhecia sobre o Deus que fecha. Ana ainda não conhecia sobre o Deus que temporariamente permite algumas coisas.
E quando eu estava refletindo sobre esta palavra, o Espírito de Deus bradou no meu coração, pastor Itamar, de que algumas pessoas estariam aqui essa noite e precisam muito ouvir isso, e redobre a sua atenção. Nós precisamos ter maturidade espiritual para compreender uma verdade. Que verdade, Rafael? A verdade que existem fases que Deus quer que você enfrente a porta fechada, olhando para a porta fechada e entendendo que é um tempo de Deus para a sua vida. Talvez eu esteja pregando para alguém que está de frente a essa porta fechada há muito tempo e essa porta não se abre. Você já bateu porque você ouviu, e é uma verdade, que aquele que bate, abrir-se-vos-á, mas ainda não se abriu. Uma palavra para você de ânimo da parte de Deus é: não saia da frente da porta que Deus disse um dia que Ele abriria. Vou repetir: não saia da frente da porta que um dia Deus te prometeu que abriria. Por quê? Porque Deus, Ele faz a promessa de que vai abrir, mas Ele não nos conta sobre o dia que vai abrir. Então, se você sair da frente dessa porta, possa ser que no dia que Deus resolver abrir, a tua decisão de desistir da porta que Deus mandou você ficar de frente a ela, vai fazer com que você perca a oportunidade. Mas a palavra de Deus essa noite para alguém aqui é: continue esperando, porque se fui eu que te prometi que abriria a porta, daqui a pouco a chave vira, a maçaneta vira, a porta abre e você vive aquilo que Deus te prometeu que você viveria. Então Ana, ela tem esse processo de uma madre fechada. Só que a segunda característica que eu destaco de maneira introdutória para passar a questão da gratidão é que Ana precisou aprender, enquanto estava de frente a essa porta, Ana precisou aprender a lidar com gente que viu a porta ser aberta primeiro. Como assim, pastor? Te explico. Enquanto Ana está de frente a uma porta que Deus decidiu fechar, nós temos uma Penina que está ao lado de Ana e que viu a porta da maternidade ser aberta várias vezes. E aí a gente precisa ter muita convicção do que Deus falou conosco, porque você está de frente a uma porta, Deus disse que vai abrir, Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai te dar, mas você olha para o lado e vê uma Penina que não mantém a fé que você mantém, que não teme a Deus como você teme, que não tenta ser fiel como você luta para ser, e de repente a porta abre para ela. Isso nos coloca numa situação de começar a pensar de que Deus é injusto. E eu não sei se tem alguém aqui que já se fez essa oração: Senhor, mas eu sou fiel, eu congrego, eu te adoro, eu te sirvo, eu busco cumprir a tua palavra, e a porta que o Senhor prometeu abrir segue fechada. E enquanto isso, o Senhor está abrindo porta para uma Penina que não está buscando fazer o que eu faço. E aí a gente começa a se perguntar: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena permanecer buscando a Deus? Porque minha porta não abre, mas a da Penina está abrindo. Aí eu preciso te explicar que existem portas que foram abertas que não foi Deus. Existem portas que foram abertas apenas como consequência de algumas questões, mas outras, Deus permite que pessoas na condição de Penina desfrute de alguma coisa, mas isso não significa de que você não vá viver a tua experiência com Deus. Eu quero destacar duas coisas. Primeiro, para cada pessoa que está aqui essa noite, Deus tem uma experiência única para ser vivenciada. Vou falar outra vez: para cada um de nós que estamos aqui, Deus tem uma experiência única a ser vivenciada. Não existem dois califas, não existem dois Ailton, não existem dois Muriel, não existem duas Nasla, não existem duas Mismárias, se no sentido da vivência do que Deus está permitindo. É só você. Então aquilo que é para você viver, ainda que seja um tempo de espera, um tempo de lágrima, um tempo de dor, é seu. Você tem que viver, tem que resistir, mas sabendo de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Você tem que viver a sua experiência. Por isso, por favor, me ajude com um sorriso no rosto, que você não é tão bravo assim. Diga para alguém do seu lado: a experiência é sua, você tem que viver essa experiência. Se a experiência de Deus para alguém aqui é enfrentar uma enfermidade que os médicos disseram que não tem cura, a experiência é sua. Eu não posso viver em seu lugar e nem posso questionar a Deus. Eu preciso entender que cada um tem a sua própria experiência. Agora vamos fazer uma análise paralela entre as experiências. Eu estou sentindo Deus na casa de Ana e de Penina. Eu tenho uma Ana que começa com a porta fechada, mas termina com a porta aberta.
Eu tenho uma Penina que começa de porta aberta e desaparece da história sem ter mais menção do seu nome. Eu tenho uma Ana que começa chorando, mas termina sorrindo. Eu tenho uma Penina que começa provocando e se alegrando pela tristeza de Ana, mas termina sem entender como é que Deus fechou e abriu, abriu e fechou. Eu tenho uma Ana que tinha a madre cerrada, mas termina a história cheia de filhos. E eu tenho uma Penina que os filhos, a história não foram contadas, porque o importante é que para a sua experiência Deus separou um final de glória. Tem alguém que pode levantar a mão aqui e liberar uma adoração a Deus por essa palavra? A experiência é sua. Viva a sua experiência. Não é porque alguém chegou em um ano que você vai chegar. Não é porque alguém está vivendo já tão rápido que com você é assim. A cada uma experiência. Nem todo mundo é o rei Ezequias. Como assim, Rafael? Ezequias fez uma oração, deitado numa cama muito doente. O rei Ezequias virou para a parede, porque ouviu uma palavra de profecia do Isaías, de que ele, o Ezequias que estava doente, deveria arrumar a sua casa, porque ele iria morrer. Ele virou para a parede, fez uma oração rápida. Ele disse: Deus, se ainda tenho crédito contigo nos céus. E antes do profeta sair do palácio, após ter profetizado a morte, Deus disse: volte lá e responda a ele. Nem todo mundo é Ezequias. Tem gente que vem num único culto, faz uma única oração e Deus responde no dia. Tem gente que é como a profetisa Ana, de Lucas capítulo 1. 80 anos esperando uma promessa que Deus fez. Mas tem uma coisa que iguala a profetisa Ana ao rei Ezequias, pastor Muriel, e é uma coisa só. E o que é, Rafael? É que Deus provou que Ele responde quando quer, rápido ou demorado. Mas a única coisa que é semelhante é que Ele provou que Ele é um Deus que responde, que Ele é um Deus que cumpre. E deixa eu liberar isto sobre a sua vida. Pode passar 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, 1 ano, mas se você permanecer onde Deus colocou você, o Deus que prometeu é o Deus que cumpre, o Deus que falou é o Deus que fala, o Deus que disse é o Deus que faz. E se você crê nisso, dê a Deus a adoração que você entende que Ele merece essa noite. Então, a gente tem uma Ana que convive com a porta que está fechada, e que convive com uma Penina que lhe perturba diariamente. E eu começo a pensar que é muito mais fácil, na minha visão, conviver com uma porta fechada do que com uma Penina perturbando. Porque pelo menos você sabe que a porta está fechada, ninguém te diz nada, e que 1 hora ela abre. Mas a Penina está ali dentro de casa. E quando o texto diz que Penina a provocava, vai mais além do que talvez alguém pense. Porque a Penina provoca dentro da casa, mas o mesmo texto diz que todos os anos o esposo da Ana, o Eucana, subia para a festa principal em Siló. São 40 quilômetros, e o texto diz que na subida e na descida era em média 2 a 3 dias de viagem. Penina provocava a Ana. Irmão, eu não sei se é pior conviver com Penina provocando em casa ou na viagem. Porque em casa, Penina provoca na sala, você vai para o quarto. Penina provoca na cozinha, você vai para a sala. E na viagem? Que a família culturalmente saía junto, tinha que chegar junto. A cada passo, Penina dizia: Eucana até dá sacrifício a você, mas você não tem filho para ele sacrificar em gratidão. E Ana vai convivendo com a porta que não abre e com a Penina que provoca. Isso chega a um nível tão drástico, e a Bíblia não menciona o tempo, os anos que se passaram, que Ana vai me ensinar 3 coisas. Primeiro, presta atenção, você dá um glória bem forte. Mesmo convivendo com a porta fechada e com Penina provocando, Ana tinha direito de escolha. Não sei se você já parou para pensar ou estudar, mas ela tinha, pastor Itamar, o direito de escolha de ir a Siló ou não.
E todos os anos, com a porta fechada, com Penina provocando em casa, na ida e na volta, Ana, mesmo triste, mesmo angustiada, eu não sei por quanto tempo, mas Ana vai a Siló adorar a Deus. Tem dia que a gente amanhece meio mal-humorado e não vem ao culto. Tem dia que a cabeça dói e a gente não quer ver ninguém, muito menos vir ao culto. E Ana tem Penina provocando e uma porta fechada. E quando Eucana diz: tu vais subir até Siló esse ano, 2 dias de viagem. Ana, sem ver a porta abrir e sem ver Penina se calar, Ana diz: eu vou calada, mas eu vou chorando, mas eu vou triste, mas eu vou, estou abatida, mas eu vou, não vejo nenhuma possibilidade de nada, mas eu vou. Afinal, é Deus que vai ser adorado em Siló, é Deus que vai ser engrandecido em Siló. Alguém já entendeu? Já levantou a mão? Ana, ela sobe a cultos que ela não consegue adorar com palavras, mas ela não deixa de estar, porque Ana sabia que uma hora, em uma dessas viagens ao culto, em um dos momentos de entrega, Ana sabia, uma hora, essa história vira. Então eu vou emburrada, mas vou chateada, mas vou. Se eu pudesse eu não ia, mas como eu estou esperando é no Deus que vai se manifestar em Siló, então eu vou. E não é que numa dessas subidas, Ana está tão mal emocionalmente que Ana não comeu e nem bebeu, nem ao sair de casa, nem na viagem. Isso fala sobre 2 dias pelo menos. Quantos dias, queridos? Que Ana não se alimenta bem. Isso significa que Ana está fraca, fisicamente, muito fraca. Se Ana, presta atenção, pensa no primeiro dia de viagem, Ana sem comer e sem beber. Ana já não anda no mesmo ritmo que todo mundo. Imagine no segundo dia, sem comer e beber, sem as vitaminas devidas, os nutrientes devidos, apenas queimando gordura. E o texto não fala que Ana está jejuando. Ana literalmente não está comendo. É só isso, não é nada espiritual aqui. Ela está fraca, anda devagar. Se Penina sempre provocou Ana, pastor Itamar, imagine nessa subida. Isso é uma lerda. Olha o que essa mulher está fazendo, atrasando a viagem. Essa mulher está atrasando, Eucana. A gente não vai chegar nunca. Porque pelo que a Bíblia traça sobre Penina, Penina é aquele tipo de gente que fala de tudo, reclama de tudo, questiona de tudo. E sinceramente, esse tipo de gente a gente não tem nem prazer de caminhar junto. Pensa numa coisa ruim, é fazer uma viagem com gente que reclama de tudo. Se corre, reclama, se anda devagar, reclama. Se para ir ao banheiro, reclama. Se é para comer, o restaurante não presta, a lanchonete não presta. Nada tá bom, nada presta. Eu acho que o problema é ela que não presta. Quando você vê uma pessoa que reclama de tudo, tem alguma coisa errada, irmão. Essa pessoa é mal amada. Nada tá bom, nada satisfaz. E se tiver alguém aqui que está nessa condição, Jesus pode te transformar hoje. E Ana sobe, mesmo fraca, mas quando chega lá, é o texto que diz que quando Ana chega em Siló nesse dia, a primeira coisa que Ana fez, comer e beber, se levantar. Parece que Ana, eu não sei, a Bíblia não menciona, mas o que parece, o que soa aqui, é que Ana tinha feito, pastor Itamar, algum propósito, que ela só resolve comer e beber depois que chega em Siló. Aí ela come, bebe, se levanta, e ela diz assim: vou ao templo. Irmãos, detalhe, não era o horário da festa, da entrega, não era o horário do culto aberto, não. Ela foi no momento que estava literalmente a igreja fechada, e o sacerdote que morava no templo estava sentado entre as 2 colunas, e ela entrou, prostrou-se e começou a orar sem emitir som na sua boca. E aí eu descubro que parece que as orações mais fortes, as orações mais que tem um nível de que sobe, parece que mais rápido, são aquelas que nos faltam as palavras para falar.
A sensação que eu tenho é que as orações que nós conseguimos encaixar perfeitamente as palavras é porque a gente não está no nível de desespero tão alto que a gente ainda tem condição de raciocinar o português, o verbo sai alinhadinho, bonitinho, a gente arruma a oração inteira. Mas sabe aquela oração que você ajoelha e a palavra não vem, você não sabe mais nem o que pedir, não sabe mais nem o que falar, não sabe nada, você só ajoelha. E a primeira palavra que sai é uma lágrima que rola no canto do olho. É a oração que Ana faz. E o Espírito de Deus ministra ao meu coração que tem pessoas aqui que estão vivendo uma fase semelhante a essa. Acabaram-se as palavras das suas orações, mas Deus diz pela palavra: eu compreendo as lágrimas, eu compreendo os suspiros, eu compreendo o silêncio, e até o teu silêncio eu estou entendendo. E o Senhor libera sobre alguém aqui: descanse, porque eu sou o Deus que ouvi, eu sou o Deus que processei, e eu sou o Deus que no tempo certo desço sobre a sua história. Se alguém tem adoração para dar a Deus, faça isso. O sacerdote sentado, é bem verdade que o ministério de Eli já estava falido há muito tempo. Ele fica tão encabulado que ele se aproxima e diz: ô mulher, está bêbada uma hora dessa da manhã? Eu deduzo que era muito cedo. Você está bêbada, bebeu muito vinho. E Ana faz a você já não bastava, ó, vê agora esse mistério aqui. Já não bastava Penina, agora até o pastor está perturbando. Porque o Eli era o pastor da igreja. Se não bastava Penina indagando, murmurando, questionando, agora o pastor está dizendo: você está bêbada, censurando. Ela diz: não, meu pastor, é que a tua serva está angustiada ou atribulada de espírito, e eu vim aqui dizer a Deus que se Ele me der um filho varão. Aí ela revela qual era a oração que ele não ouviu: se Ele me der um filho varão. Ela é específica: se Ele me der um filho, varão é homem, se me der um filho, homem, acaba macho. Ela é específica. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas nas suas orações comece a ser mais específico sobre as coisas. Tem gente que diz: Deus me dá vitória, tá? Em quê? Tu está enfrentando 300 guerras, aí para eu dar vitória em qual? Deus visita a minha família, tá? Todo mundo é só para visitar, e na visita eu faço o quê? Então a gente precisa aprender a ser mais específico. Deus, eu preciso de um carro, tá? Que carro? De mão? Um Fusca, um Chevette? Deus, eu preciso de uma casa, tá? De que tamanho? Isso parece besteira, mas não é. Quantos quartos? Qual é a cor? Qual é o tipo do piso? Tem garagem? Não tem? Não tem garagem. Então tu tem pouca fé, não só crê na casa, não crê no carro. Seja específico. Ana disse: eu disse para Deus na minha oração que o Senhor não ouviu, sacerdote, que se Ele me der um filho, homem, o que é que você vai fazer com ele? Eu vou devolver. Não faz sentido isso aqui, irmãos, porque Ana tem anos, a ponto da Bíblia não mencionar, orando para que Deus lhe dê um filho. E no momento que ela sobe mais angustiada, a oração dela é: me dá, que eu te devolvo. Isso revela que o maior prazer de Ana aqui não era criar o filho, era gerar. Ana não está apegada ao resultado da oração, porque em alguns momentos nós estamos tão apegados ao resultado da oração que Deus não nos dá o resultado dela. Porque se Ele te der, você some da igreja. Se Ele te der, você sai da oração. Se Ele te der, você abandona as ofertas que entrega a Ele. Então Ele prefere te ver prostrado, chorando na presença dEle, sendo fiel, do que te dar para você ir embora. Agora, quando você entende que ainda, meu Deus, que ainda que Deus te dê aquilo, é pouco, porque você tem aquele que é maior do que tudo e maior do que todos. Olha o que Ana disse: o Senhor me dê, eu não vou ter apego a esse menino, eu te devolvo. O sacerdote ouviu, e o sacerdote disse o que diz a todos que oravam ali: vá em paz, e o Senhor conceda a tua. Eu não sei quem vai crer. Eu não tenho desejo e nem queria ser o Eli, mas nessa noite eu estou com uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei o que você pediu e deixou diante do altar ao longo dessas 7 semanas, muito menos hoje, mas o Senhor manda dizer a você: vá em paz, volte em paz,
volte a sua vivência em paz. Isso significa, a primeira coisa que Deus está resolvendo na vida de Ana é a tribulação que tinha dentro de casa. Vá em paz. A segunda coisa que Deus está resolvendo na vida de Ana é que nessa viagem de volta você não vai ser atormentada por Penina. Vá em paz. Deus está dizendo a alguém aqui: a primeira coisa que eu vou restabelecer na sua vida é a paz. A porta pode continuar fechada, agora tem paz na sua vida, tem paz na sua casa. Eu sinto o peso da palavra para dizer isso. Tem alguém aqui que quem olha de fora diz: eu queria ter a vida de fulana, vida boa, em casa o tempo todo, vida boa dela. Você não sabe o peso que ela sente sobre os ombros. Mas nessa noite o Senhor está dizendo a uma pessoa que está aqui dentro: eu estou trazendo paz sobre a sua mente, paz sobre a sua consciência, paz sobre o seu dia a dia, paz sobre o que você faz. Paz. Segunda coisa, ele disse: o Senhor conceda a tua. A segunda coisa que Deus está dizendo a você é que o Senhor conceda, que o Senhor faça. Aí Ana levanta. O texto diz que o semblante dela mudou. Porque às vezes tudo que você precisa é ouvir uma palavra diferente daquela que você está ouvindo todo dia. Porque dentro de casa, ela olhava para o marido, Eucana, e dizia assim: eu queria ter um filho. Ele diz: mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Está aqui no texto. Aí ela olhava para o outro: Penina, eu tenho um filho e você não tem. Quando ela derramou a alma perante o Senhor, até o sacerdote atribulado Deus usou. E disse a ela: você só precisa de duas coisas: ir em paz e ter a certeza que o Senhor é Deus que ouve, Deus que responde. Talvez você veio hoje dizendo: Senhor, eu só preciso ouvir uma coisa diferente do que eu ouvi hoje o dia todo, e do que eu tenho ouvido a semana, do que eu tenho escutado à mesa. E a palavra para você é paz e resposta. Aí Ana volta, e o texto diz, pastor Itamar, que de repente a Ana, que viveu até aqui com a porta fechada, percebeu uns sintomas no corpo. É um pensamento meu. Eu acho que quando ela diz ao Eucana: eu acho que eu estou grávida. Pensamento meu. Eu acho que Eucana diz: mulher, tu já está tão psicótica com esse negócio. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Se ela porventura contou alto e Penina ouviu, Penina dizer: isso é barriga d'água. A barriga velha crescendo. Isso é psicológico. Deixa eu falar uma coisa para... Tem alguém que entrou aqui, de tudo que ouviu, o que mais você precisava ouvir era isso. Não se assuste se pessoas ao seu redor não acreditarem mais. Quem não pode deixar de acreditar é você. Ah, mas o meu marido não acredita mais, pastor. Mas Deus não falou, não foi com você, mulher? Então é com você. Ah, mas os meus filhos não acreditam no que Deus disse que vai fazer na nossa família. Deixa eles com Deus. Quem tem que acreditar é você. Dá um sorriso para quem está perto, que eu caminho para o fim, e diga assim: não pare de crer. Fala com fé, uma autoridade, diga: não pare de crer. Mas não tem possibilidade. Não pare. Quem falou foi quem? Deus. Quem falou foi quem? Está escrito que para Deus nada é. Aí Ana, grávida, chega o momento de dar à luz, nasce. Quando nasceu, não tinha ultrassom, né? Quando nasceu era o quê? Se vocês, isso aqui que eu estou falando é profético, e a palavra de hoje me dá fundamento para isso. Se você for específico e a tua petição tiver princípios e tiver alinhado com o céu, se prepare para viver na íntegra aquilo que você pediu a Deus. É na íntegra. É na íntegra. Ela diz: é menino. Ana está com um sentimento misto, porque ela disse: se me deres um filho varão, eu devolvo. Então ela está alegre porque gerou, mas ao mesmo tempo, quem sabe, pensativa, pastora Mismária. Eita, vão ver que eu ganhei um filho, mas eu vou ter que dar. Só que Ana está revelando ao longo da sua história, e eu cheguei onde queria agora, para concluir e dizer a você que para ela, mais importante do que a água que sai da fonte, é a fonte que ela tem.
Porque tem gente que começa a beber da água da fonte, vira as costas para a fonte, abandona a fonte. Ana está entendendo, se eu tenho fonte, então Ele tem para me dar hoje, para me dar amanhã, para me dar depois, para me dar um pouco mais à frente. E nós cantamos, eu estou aqui debaixo de autoridade, que Ele é Jeová Jirê. Então eu libero essa palavra. Se você crê, levante a mão direita, eu vou liberar uma palavra de profecia. Deus está dizendo, se você valorizar a minha presença, se você valorizar os meus princípios, eu vou te provar que eu sou o Deus de todos os dias. Eu vou te provar que eu sou o provedor de todos os dias. Se alguém acredita, fecha a mão, abre a boca e dá um glória do tamanho da vitória que você acredita que Ele te dá hoje. Ô glória! Então Ana vê aquilo, se alegra. Penina já não pode mais a provocar com o que provocava. Penina não pode dizer, eu tenho um filho, você não tem. Porque agora a Ana também tem filhos. Então a primeira coisa que está resolvida dentro de casa é a provocação. Acabou, irmã Cleide. Acabou. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando falar, eu vou liberar. Se prepare, porque gente que te perturbou até o dia que Deus resolveu virar a chave. Gente que te mandava mensagem, gente que te ligava, te importunava, querendo te amedrontar, querendo colocar você para ficar sem sono, sem dormir de noite. O Senhor está dizendo, eu vou dar um basta nessa perturbação. Eu vou repetir isso porque eu estou debaixo de autoridade profética. Deus está dizendo, eu vou dar um basta nessa perturbação. Penina, o texto diz, primeiro ano, Elcana disse, vou para Siló. Ana disse, eu não vou ainda. Penina poderia querer se ensaiar. Tu não disse que ia devolver? Tu não vai devolver não? Aí Ana se antecipa. Não vou ainda porque o menino depende de mim. Ainda é muito novinho. Então eu vou cuidar dele até quando ele... E aqui ela está falando do período de amamentação. Quando ele não amamentar mais, eu levo. E aí Ana revela uma coisa incrível. Ana está dizendo assim, ó, tem o tempo certo de apresentar no altar. Tem um tempo certo de... Eu vou falar assim numa linguagem mais... Né? Tem um tempo certo de publicar. Tem um tempo certo de contar. Tem um tempo certo de compartilhar, de gritar para todo mundo ouvir. Enquanto não chega o tempo, vai cuidando do teu milagre em casa. Enquanto não chega a hora, vai cuidando do teu milagre na intimidade. Porque vai chegar uma hora que todos verão, contemplarão e reconhecerão que Deus é Deus, que ouviu o teu clamor, que respondeu o teu clamor. E se você crê nisso, dê a Deus o glória que você merece, que Ele merece e que você acha que Ele merece. Creia nisso, vai para cá. Em média de 2 a 3 anos ela espera, prepara o menino. E quando Elcana diz agora, vou subir para Siló, ela disse, eu também vou. Aí lá vai Ana, menino no colo. Chega no templo, é a Bíblia que diz. Pode botar os versos seguintes, por favor, Beto. Que quando ela chega no templo, verso 23. Quando ela sobe, 24, que chega no templo. Ela leva o menino e aí entra a Ana do clamor, foi a que eu falei até agora. Agora entra a Ana da gratidão. Ela disse a Deus que devolveria o quê? O filho, sim ou não? Ela não disse a Deus que ia dar oferta, disse? Disse. Ela disse, eu vou dar o filho que o Senhor me der. Ela disse, não, eu não tinha nada. Eu era provocada por não ter nada. O filho, glória a Deus, mas eu preciso reconhecer quem me deu. Aí ela diz, eu vou dar uma oferta de sacrifício. E aí, uma oferta de gratidão. 3 bezerros. Se for pegar pela lei de Moisés, bastava 1, pastor Itamar. Ela disse, eu vou levar logo 3. Um éfa de farinha é uma medida, não vou entrar no mérito. Um odre de vinho, feito de couro, cabe ali 3 a 4, talvez, a depender do tamanho, 5 litros de vinho. E ela leva até a casa do Senhor em Siló. Quem está lá é o sacerdote. E o texto diz que o menino ainda era muito novo. Mas era um muito novo que já não dependeria dela para amamentá-lo. Aí ela chega no templo com tudo isso. 3 bezerros, um éfa de farinha, um odre de vinho, uma criança no colo. Verso 25, para a gente liberar o glória mais alto. Vai, ela oferece, degola, 26, vai Beto. E Eli olhando, aí ela diz, ah meu Senhor, viva a tua alma. Porque Eli não está entendendo nada. O que essa mulher está fazendo aqui?
Porque normalmente quem oferecia o sacrifício era Eucana. Nesse dia Ana disse: hoje não é você que vai não, meu filho, porque só eu sei o que eu passei para chegar aqui. Deixa que eu vou. Aí ela diz: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Aí ela faz a declaração: eu sou aquela que o Senhor achou que estava bêbada. Eu tive aqui contigo para orar ao Senhor. Verso 27, ela faz a declaração mais importante: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito aqui. Irmão, o que Ana está revelando, duas coisas pelo menos. Primeiro, eu vim quando não tinha, mas eu venho quando eu recebo. Eu vim para clamar, mas agora eu vim para agradecer. Irmão, nós somos a geração mais ingrata da história. Nós participamos de inúmeras campanhas, de inúmeros propósitos. Nós fazemos tanta coisa para chamar a atenção de Deus, para pedi-lo, para clamar, para implorar. E depois que Deus dá, a gente simplesmente, ao invés de vir para agradecer, a gente faz o quê? Continua pedindo por outras coisas. Ana diz: não. Ana poderia, nesse culto, eu estou sentindo a presença de Deus, dizer: eu vim aqui entregar esse menino, mas eu vim pedir outro. Ana disse: não, eu não vim pedir, hoje eu vim apenas para agradecer. Quantos gratos tem aqui essa noite por aquilo que Deus tem feito? Então levante uma mão e não baixe agora, levante e segure. Se você é grato, durante 30 segundos diga alguma coisa para Deus, agradecendo a Ele, porque você não merecia nada, Ele te deu a vida. Você não merecia nada, Ele te deu uma família, Ele te deu filhos. Você não merecia nada, e Ele está te fazendo conquistar coisas que você nunca sonhou. Deus está dizendo: hoje é a noite de quem veio ao altar para agradecer. Quem tem palavras de gratidão a Deus essa noite? Hoje eu vim agradecer. Diga para alguém do seu lado: seja mais grato. Você sabia que quando você agradece, no mundo espiritual você está dizendo a Deus: eu valorizo mais a fonte do que a água. E se você valoriza mais a fonte do que a água, você está dizendo para Deus: eu estou pronto para receber mais. Quando você não agradece, você está dizendo a Deus: isso aqui para mim é tudo, não preciso mais de nada, não precisa me dar mais nada, não precisa fazer mais nada. O que eu mais sou apaixonado em Deus a cada dia é que quando Ele vê um coração grato. Sabe o que Deus fez com Ana? Deus deu a Ana filhos e filhas. E ela pediu, ela só pediu, e o que ela pediu ela disse que iria, e depois que ela devolveu, Deus disse: agora a porta que ficou fechada até aqui, eu não vou abrir não, eu vou logo arrancar a porta, vou deixar o acesso direto. Ana, está liberado sobre a sua vida. E aí eu preciso liberar isso. Quando você é grato, Deus te faz viver além do que você pediu, além do que você pensou, além do que você imaginou. Se você pode ficar de pé, eu quero fazer uma oração por você. Só os gratos. Um dia, alguns anos atrás, eu decidi dar uma oferta de gratidão a Deus, não aqui ainda, em outra cidade, por algo que eu nem tinha. E em poucos dias Deus me fez desfrutar. E por que você fez isso, Rafael? Porque eu acredito que se eu sou grato, eu valorizo mais a fonte do que o copo d'água que Ele me dá. Quando você é grato, Deus faz por você aquilo que você não pediu. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que eu quero clamar a Deus pela sua vida. E nesse momento, enquanto eu clamo por você, o meu papel é clamar por você, mas o seu é agradecer. Você vai agradecer por tudo. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pelos filhos, agradeça pela filha. Pastor, eu não tenho, mas queria ter. Agradeça por aquilo que você quer, deseja ter, mas ainda não tem. Agradeça pelos bens, agradeça pela resposta que ainda vai chegar. Eu quero te convidar a 1 minuto de você agradecendo. Vai lá, comece a agradecer. Senhor, eu estou intercedendo e os teus filhos agradecendo. A minha intercessão é
que o Senhor olhe para cada coração que está quebrantado e contrito ao Senhor essa noite. Os teus filhos estão num momento diferente, num momento de gratidão. Eles estão degolando o bezerro no altar. Eles estão se entregando e dizendo que o Senhor é mais importante do que tudo que o Senhor já deu a eles. Eles estão dizendo que o Senhor é mais importante do que tudo que o Senhor os fez possuir até aqui, porque eles acreditam que tu és a fonte da vida, a fonte da paz, a fonte da bênção, a fonte da prosperidade. Tu és a fonte do livramento, a fonte da segurança, tu és a fonte da saúde, e nós estamos dizendo que nós te agradecemos, te adoramos e te exaltamos. E enquanto os teus filhos agradecem, eu te peço por eles, que o Senhor faça na vida dos gratos o que o Senhor fez com Ana. Entrega a eles, dar a eles o privilégio de viver o que não pediram, de receberem aquilo que nem sequer oraram. Isso porque o Senhor é poderoso. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, e só os gratos aplaudem